Vamos lá. Irmãos, então hoje, depois de uma pausa de 2 domingos, nós vamos retomar os nossos estudos nos 10 mandamentos. Então hoje nós... Deixa eu só... Hoje nós vamos então retomar os nossos estudos nos 10 mandamentos. Nós estamos ainda aí no 5º mandamento. Como eu mencionei, quando a gente começou a falar sobre esse 5º mandamento, falei que a gente deveria ir gastar talvez todo mês de março, olhando essa questão dos 10 mandamentos. Nós tivemos alguns intervalos aí na nossa assembleia, no culto da ressurreição na semana passada. Então hoje nós vamos retomar aqui o 5º mandamento e nós vamos dar uma olhadinha ainda nele, exatamente porque ele tem diversos desdobramentos, não só no que diz respeito diretamente à obediência aos pais, mas como eu mencionei, esse mandamento de maneira mais ampla, ele fala sobre a obediência às autoridades, Então é bom que o livro que eu estou usando aqui como guia, que é o livro lá do John Frame, ele vai exatamente nesses desdobramentos. Ele não fica simplesmente restrito à questão lá da obediência ao pai e à mãe, mas ele nos ajuda no entendimento de outras questões importantes. Então nós vamos começar aí lendo os 10 mandamentos. Cadê o Lucas? Ou deixaram a mesa ali sozinha? Eliabe, chama o Lucas ou o Tiago para mim, por favor. Deixa eu ver se funciona aqui. Só fecha e abre aí de novo, o Wilson, por favor. É assim mesmo, irmãos. Aí, funcionou. O que o engenheiro não faz, Obrigado, Wilson. Então vamos lá, vou pedir os irmãos para lerem aí para mim, por favor, a descrição aí dos 10 mandamentos que se encontra lá em Êxodo capítulo 20. Podem ler, por favor. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Isso. No início, quando nós começamos a olhar os 10 mandamentos, eu mencionei inicialmente que os 10 mandamentos, então, nos revelam
pelo menos dois caráteres, duas coisas, né, dois atributos a respeito de Deus. Vocês lembram exatamente o que foi que nós falamos naquela ocasião? Duas coisas a respeito de Deus. Deus pessoal, por que, Ariston? Eu sou o Senhor teu Deus, né? Eu sou o teu Deus, eu sou o Deus de vocês. Esse é o caráter de um Deus pessoal, né? Então ele não é só o Deus do povo dele, mas ele é um Deus que tem esse caráter pessoal, né? Essencialmente pessoal. Ele é o Deus da Igreja Presbiteriana do Sudoeste, mas ele é o Deus da Ana Cláudia, o Deus do Ariston. Ele nos trata também de maneira pessoal, né? O que mais? Eu falei outra coisa, facinho, gente. Libertador. Por que, Ariston? O Ariston vai ganhar os bombons hoje sozinho. Tá? Eu libertei vocês da terra do Egito. Vocês eram escravos e eu libertei vocês. Olha que coisa bela. Deus nos libertou da escravidão do pecado para ser o nosso Deus, né? Então não fomos nós que escolhemos Deus. Deus nos escolheu para si e nos trouxe então a essa salvação. Vamos dar uma olhadinha então no quinto mandamento. Ele está lá no capítulo 20, o verso 12. Eu quero pedir para os irmãos para lerem novamente aí, por favor. Honra. Isso, e ele se encontra também em Deuteronômio capítulo 5, verso 16. Isso, tá? Hoje, então, eu vou mencionar novamente aí o quinto mandamento. Nós vamos olhar um pouquinho a respeito, então, do homem e da mulher e o seu papel, então, na família. Eu espero que na semana que vem eu fale um pouquinho sobre o papel do homem e da mulher na igreja. Lembra que a última vez que nós olhamos para esse mandamento, nós vimos que homem e mulher, numa perspectiva bíblica, eles são iguais, tá? Então, a discussão da Bíblia não é sobre as diferenças de homem e da mulher, porque Deus os considera iguais, porque eles portam a imagem e semelhança de Deus, mas eles foram criados para propósitos diferentes. Tá? E a Bíblia deixa isso muito claro. O homem foi criado para um propósito e a mulher foi criada para outro propósito, dos quais, então, juntos, eles fazem essa unidade de uma só carne. Né? Então, é isso que nós precisamos ter uma compreensão clara. Enquanto a nossa sociedade discute, né, essa questão do homem e da mulher tentando colocar a mulher e o homem num pé de igualdade, a Bíblia não discute isso. A Bíblia não fala que o homem é melhor do que a mulher, mas a Bíblia descreve cada um deles nas suas funções, vamos dizer assim, nos seus papéis como seres criados por Deus, tá? Então eu já mencionei isso nas aulas passadas, né? A gente vai dar uma olhadinha então nisso, a respeito então dos homens e das mulheres no papel da família. Então eu já mencionei em outras ocasiões, né, que a mulher, então, foi criada como essa auxiliadora do homem, né? Lembram que, inclusive, eu descrevi o que seria esse papel de auxiliadora? Alguma das mulheres aí lembra o que é esse papel de auxiliadora? Sim? Qual seria, então, o papel de auxiliadora? Ninguém quer falar? Ajudadora. Mas em que sentido, Ana? Pode falar. A mulher é a ajuda de Deus para o homem. Lembra que eu falei que a palavra lá para auxiliadora é a palavra hebraica ezer, que é aquela palavra que a gente conhece mais lá em 1 Samuel 7,12, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então a mulher é a ajuda de Deus para o homem. Tá? Então é ela que faz esse papel então de auxiliadora, de ajudadora. Então primeiramente, né, eu mencionei isso
em algumas ocasiões, mas nós vamos olhar primeiramente que a ênfase das Escrituras, no que diz respeito então ao papel da mulher, tem a ver com isso, né, de auxiliar o homem, né, no que diz respeito então ao seu papel ali de ajudadora. Se você olhar então Gênesis 1, 27 e 28, você vai ver exatamente isso, né, de que existe então essa relação da mulher no que diz respeito ao papel do homem. Veja lá, eu vou pedir alguém para ler para mim, por favor, o capítulo 1 de Gênesis, os versos 27 e 28. Isso, então preste atenção nessas duas palavras que aparecem, esses dois verbos, encher e dominar. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante, mas aqui a gente já pode perceber que, na verdade, o papel da mulher, na verdade, era um papel, então, de procriação. Né? Era um papel exatamente que a gente poderia chamar aqui de um papel de dona de casa, vamos dizer assim. Eu vou explicar melhor isso, tá? Para que as mulheres não se sintam ofendidas naquilo que eu estou dizendo, né? Mas para que vocês entendam qual era o papel da mulher. Era o papel exatamente de mãe, de auxiliadora do papel do seu marido como supridor do lar, né? Como supridor, então, da raça humana. Então, veja que essa visão, então, ela vai ser confirmada pelo profeta Malaquias, quando ele diz lá no capítulo 2, o verso de número 15, ele vai dizer assim, não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera, portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então, o papel inicial ali da mulher em Gênesis, o que a gente vê lá, era um papel exatamente de procriação. Por quê? Porque através da descendência, Deus buscava aquela descendência santa, aquela descendência pura, aquela descendência do povo dele. Lembra que depois da queda você vai perceber as duas descendências, né? Deus então vai dividir as duas descendências, que é a descendência da mulher, e agora a descendência de quem? De quem, gente? Da serpente. Né? Agora é a descendência da serpente que vai lutar contra a descendência da mulher. E se você olhar toda a história de Israel e toda a história do povo de Deus, se você olhar a nossa história, ela se resume a isso. A descendência da mulher, né? A descendência do povo de Deus e a descendência da serpente. Só existem essas duas pessoas no mundo, né? Aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Não existe um meio termo. Né? Então, obviamente, o que a gente vai perceber é exatamente isso. Uma questão que vale a pena também a gente mencionar aqui é que mesmo depois do pecado de Adão e Eva, Deus não retirou dela essa questão da maternidade. Deus não esterilizou Eva, dizendo assim, agora você não vai produzir mais nada. Pelo contrário, Deus reafirmou o fato de que ela seria mãe. Obviamente tem as dores de parto que seriam aumentadas, né? Mas Deus não retirou dela essa questão da sua maternidade, reafirmando exatamente o propósito pelo qual ela foi criada. Ela foi criada então para procriar, para dar filhos, para dar continuidade a descendência da raça humana e, obviamente, para a própria descendência do povo de Deus. Veja que o nome Eva, né, ela tem esse sentido, né, o sentido de mãe da humanidade. Então é através dela que Deus vai prosseguir com o seu plano redentivo. É exatamente a ela que Deus promete, é a descendência da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Então veja que Deus, embora tenha colocado sobre ela dores de parto, não tirou dela essa questão da maternidade, não retirou dela essa bênção então de dar filhos. Então veja que exatamente é isso que nós encontramos no início aí do capítulo de Gênesis, né, capítulo 1. O homem então continua como sendo o provedor. Também, mesmo o homem recebendo os castigos, né, da sua desobediência, e ele então teria que trabalhar agora, tirando do suor do seu rosto, né, o seu trabalho, não foi tirado dele o trabalho.
né? O trabalho não foi tirar. Deus falou, não vou, agora você não vai trabalhar mais, agora você vai receber um Bolsa Éden aqui, alguma coisa aqui, vou tirar de você isso, né? Porque você pecou, você fez coisa errada. Não, Deus reafirmou. Você vai agora, você vai continuar trabalhando, vai ser mais difícil, mas você vai continuar, então, nesse aspecto. Então, resumindo aqui, irmãos, se você depois quiser dar uma lidinha lá em Gênesis capítulo 3, você vai perceber que nas maldições, né, que Deus joga sobre o casal e sobre a serpente, no caso específico do primeiro casal, você vai ver que Deus não tira deles aquilo que Deus já havia determinado. Você vai perceber que capítulo 3 de Gênesis é a reafirmação daquilo que Deus havia estabelecido para eles antes da queda. Veja, por exemplo, que quando ele diz para a mulher, né, o teu desejo, né, será para o teu marido e ele te governará, ali não é desejo sexual, como algumas pessoas pensam, mas é o desejo de governar. Não foi dado à mulher o desejo de governar, mas ao homem, que deveria ser o governante, né? Deveria ser o cabeça. E Deus então reafirma isso, dizendo, olha, o seu papel homem é este, o seu papel mulher é este. O seu papel é como provedor, como sustentador, como chefe do seu lar. E o seu papel, Eva, é ser mãe, é ser auxiliadora do seu marido. E Deus então fez isso ali no capítulo 3. O John Frame, então, que é o texto que eu estou usando, ele vai falar exatamente sobre isso, né? Eu queria que os irmãos lessem lá para mim, por favor. Assim, isso. Então, de onde é que o John Frame está tirando isso? Ele está tirando a partir, então, dessa verdade, de que Deus criou a mulher para ser mãe. E que através dela, Deus daria continuidade aos seus propósitos redentivos. Veja, então, que, como ele menciona ali, se você depois olhar alguns aspectos de algumas mulheres na Bíblia, você vai ver que a infertilidade, inclusive, é considerada uma maldição, né? Algo ruim. Né? Você vê casos, inclusive, talvez aos nossos olhos hoje, né? Bem extremos, né? Por exemplo, quando as filhas de Noé deitam com seu próprio pai, né? Porque elas queriam ter uma descendência. Por quê? Porque era algo ruim não ter descendência, né? Não ter filhos. E de onde surge isso, irmãos? Novamente a gente volta lá a Gênesis 1, 2 e 3. Por quê? Porque Deus criou as mulheres para isso, né? Para darem filhos e, obviamente, também descendência. Uma questão, então, que eu gostaria de mencionar dentro desse papel, né, das mulheres, diz respeito, então, como mulheres como instrutoras e também esposas e mães. Veja lá o que Paulo vai dizer a Tito, no capítulo 2, os versos 3 a 5. Eu queria que nós abríssemos lá, por favor. Tito, capítulo 2, os versos 3 a 5. Alguém pode ler aí para mim, por favor, bem alto? Alguém pode resumir o que Paulo está dizendo aqui? Podem dizer, irmãs. Ou irmãos, né? Não sei. Se algum irmão quiser arriscar. Isso. E ela tem que fazer isso para quê? Isso, né? Mais adiante, Paulo vai falar de algumas mulheres viúvas lá para Timóteo. E ele vai dizer que existiam algumas mulheres viúvas. E essas mulheres viúvas eram assim, elas ficavam de casa em casa, fofocando, né? Falando mal da vida dos outros. Não é uma viúva, não, viúvas, tá?
Viúvas, né? Então essas mulheres viúvas ficavam de casa em casa, falando mal do pastor, falando mal da igreja, né? E aí ficavam lá, né? Essas viúvas se reuniam. Outras viúvas, né? Eram assim meio acaloradas, né? Aquelas viúvas assim bem, e elas ficavam procurando outros maridos, né? Ficavam assim indo para lá, indo para cá, gostava de ir no forró no final de semana. E ficava de lá, e Paulo dá algumas instruções, né, a Timóteo exatamente a respeito disso. Aqui, então, ele dá também algumas instruções a essas mulheres mais idosas, exatamente para que elas ajudem as mais novas, exatamente no trato, né, e veja aqui que esse trato é um trato que nós diríamos aqui com relação às questões do lar, da casa, de como amar o marido, de como criar bem os filhos, de como ser boa esposa. Ele vai dizer aí, né, para que elas sejam sensatas, honestas, boas donas de casa. Irmãos, para alguns círculos, até mesmo evangélicos dos nossos dias atuais, esse texto seria completamente descontextualizado. Seria por alguns pastores, infelizmente, né, seriam inclusive desprezado, porque é uma tratativa que nós poderíamos chamar, né, ou pelo menos eles chamam de uma tratativa um pouco mais conservadora. Né? São mulheres aqui que não parecem muito empoderadas, né, que estão ensinando outras mulheres, ao invés de se libertarem, né? Você precisa se libertar do seu marido, você precisa libertar-se dos seus filhos, você precisa então ser aquela mulher tal, você precisa, não se sujeita ao seu marido não deixa esse cara pisar na sua cabeça não fica escrava da casa não. Aqui nós vemos mulheres idosas que estão ajudando outras mulheres a conduzirem bem as suas casas, a criarem bem os seus filhos, a ajudarem o seu marido, a serem boas donas de casa, no que diz respeito, então, ao contexto doméstico. Nós vamos chegar lá na frente a falar sobre isso. Aqui a Escritura não está proibindo, obviamente, as mulheres de trabalharem fora. A gente vai discutir sobre isso lá na frente. Mas percebam que a Escritura se preocupa em mostrar para nós que essas mulheres, então, mais idosas, devem ajudar as mais novas exatamente a cuidarem bem da sua casa, cuidarem bem dos seus filhos, a cuidarem bem dos seus maridos. Veja então que lá mais à frente, né, Paulo também tem uma palavra aos homens, quando ele vai dizer lá em 1 Timóteo 3, 4 e 5, ele vai dizer que, dentre as características necessárias ao presbiterato, ele vai dizer que o presbítero deve ser aquele que governa bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? Então veja que essa palavra, né, que aparece aí como governar, ela tem o sentido de colocar perante, apresentar. Ela tem o sentido de presidir, de sobrepujar, de liderar, de dirigir, de assistir, de proteger, de representar, de aplicar-se a isso. Ou seja, o bom presbítero é alguém que se aplica bem ao governo da sua própria casa. Então veja aqui novamente, irmãos, que no caso então do presbítero, né, que é o que Paulo está dizendo aqui, obviamente ele também fala do diácono, mas aqui no caso do presbítero, o presbítero não é alguém bem sucedido, como às vezes a gente gosta de imaginar. A gente pensa, não, o presbítero tem que ser aquele indivíduo que é bem sucedido na sua vida profissional, é alguém que galgou um status social alto, né? É alguém que fala bem, é alguém que se apresenta bem, é alguém que tem uma vida social muito boa. Embora essas coisas possam ser evidentes na vida de um presbítero, ou na vida de um diácono, até mesmo na vida de um pastor, aqui, novamente, a relação que o apóstolo Paulo faz, no que diz respeito ao presbítero, é o quê? A vida doméstica, a vida da casa. O cuidado com os filhos, a maneira como ele dirige o seu lar. Né? Então veja que nesses dois contextos, quem são as pessoas piedosas dentro do que diz respeito então a ser um cristão piedoso? No caso das mulheres, são mulheres boas donas de casa, boas esposas, boas mães,
que cuidam bem dos seus filhos. No caso dos homens, quem é o bom homem? Quem é o homem piedoso? Começa pelo mesmo princípio, é alguém que dirige bem a sua casa, que dirige bem os seus filhos, que cuida bem da esposa e da casa. Então vejam, irmãos, que embora a gente não goste muito a respeito disso, né, de falar sobre isso, né, a respeito então dessa questão do lar, da casa, mas é isso que a Bíblia mostra para nós, né, que tudo começa então dentro da nossa família. E a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Obviamente, isso traz reflexo para a própria vida da igreja, no que diz respeito à liderança, no que diz respeito, então, aos filhos, no que diz respeito do papel da mulher dentro da igreja e por aí vai. Então, percebam que a Escritura mostra isso de maneira muito clara para nós, né? Mostra, então, que a vida no lar é extremamente importante. Quando a gente olha aqui, então, a mulher virtuosa, lá de Provérbios, capítulo 1, você vai perceber, então, especialmente ali nos versículos que falam a respeito disso, né? Você vai ver, então, a gente vai falar aqui de maneira bem resumida, você vai ver que a mulher virtuosa, ela não é uma mulher que está desassociada ao lar. Ela trabalha, ela labuta, ela ajuda o seu marido, mas ela não é descuidada com os filhos, ela não abandona a sua casa, ela traz suprimento para dentro da sua casa, ela ajuda o seu marido no que diz respeito aos cuidados com a casa. Então, diferentemente do que a gente pensa de uma mulher virtuosa nos dias atuais, a gente pensa que é aquela mulher que tem um alto cargo, né, na sociedade, mas por outro lado, abandona os filhos, ou terceiriza a educação dos filhos, ou entrega os filhos na mão de alguém, né, para que alguém cuide então desses filhos. A mulher virtuosa, ela não faz isso, ela consegue suprir, ou pelo menos ajudar no suprimento da sua casa, mas ao mesmo tempo ela não abandona a sua casa. Ela não abandona os seus filhos, ela não deixa os seus filhos à mercê de qualquer pessoa, ela não deixa a sua casa à mercê de qualquer pessoa. Então veja aí, né? Provérbios vai dizer o seguinte, eu vou ler só alguns versículos, né? Ele vai dizer assim, ó, ela faz roupas de linho fino, no verso 24, e vende-as e dá a cinta aos mercadores, a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça, levantem-se seus filhos e lhe chamam de tosa, seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtualmente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então percebam que a mulher virtuosa, ela tem aptidões no que diz respeito ao trabalho, mas ela também tem aptidões no que diz respeito à piedade, ao temor do Senhor, à sua própria casa. Então, ela não abandona o seu lar. Então, nós podemos mencionar que ser esposa e mãe não deve ser algo degradante, nem pode ser visto como um conceito sexista. Gerar e criar filhos é tão importante e deve ser tão valorizado, tal como qualquer outra coisa que seja tipicamente feita pelos homens, tá? Então veja, a discussão então que nós temos hoje no nosso mundo atual diz respeito exatamente a isso. A desvalorização da mulher no que diz respeito ao seu papel como mãe, dizendo, não, isso é coisa do passado, isso é coisa antiga, isso é coisa antiquada. Agora a mulher precisa assumir outro papel na sociedade, ela precisa estar à frente dos negócios, ela precisa então mostrar o seu poder, ela precisa então ser elevada à mesma categoria do homem. Embora, meus irmãos, em alguns casos a gente perceba que isso não traz prejuízo à vida do lar, a nossa sociedade, na verdade, ela está exatamente trazendo um peso. Ela está, de fato, denegrindo, né? Ela está colocando para baixo o fato de que as mulheres foram geradas, elas foram criadas para serem mães. E, infelizmente, muitas mulheres têm abandonado, de fato, a maternidade. Quando a gente pensa, por exemplo, em mães de pets, é resultado disso, irmãos. De mulheres que não querem ter filhos. Por quê? Porque filho dá trabalho, filho é cansativo, filho dá despesa.
Mas se nós levarmos isso às últimas consequências, e nós pensarmos nisso de maneira bíblica, o que isso está relacionado ao fato de que essas mulheres não estão gerando descendência. Essas mulheres estão deixando de gerar filhos, descendentes. Eu vi recentemente, eu não sei, essas pesquisas aparecem aqui e acolá, a gente às vezes não tem nem como fazer uma verificação correta disso, mas o número de nascimentos em 2022 foi menor do que o número de nascimentos nos últimos, se eu não me engano, 20 ou 30 anos. Então, menos filhos estão sendo gerados. E isso, então, percebe-se, é resultado exatamente dessa propaganda que é feita, enganosa, de que ser mãe é algo ruim, é algo pesaroso, é algo que desvaloriza e desmotiva o papel da mulher na sociedade. E muitas vezes as nossas igrejas estão bebendo disso, estão engolindo essa filosofia, estão recebendo isso como algo bom, dizendo, é verdade, a gente tem que, de fato, pensar nisso. A gente tem que gerar menos menino. Tem menino demais, a gente tem que diminuir a produção, A gente tem que dar um break nisso aí, porque é muita gente. A gente não está aguentando, de tanto menino por aí. E muitas vezes nós vamos embarcados nessa filosofia e nós começamos realmente a brecar, e nós começamos a incentivar as novas gerações a terem menos filhos. E muitas vezes, ao invés de as mulheres mais idosas incentivarem as mais novas a terem filhos, elas dizem, não tem filho não porque é trabalhoso, é ruim, é péssimo, não vai por esse caminho não. E as novas gerações, elas estão absorvendo essa cultura que é pregada aí fora, que ser mãe é algo ruim, é algo perigoso. Muitas mulheres, quando eu digo muitas, eu não estou generalizando, dizendo que todas fazem isso, mas muitas mulheres, inclusive, têm trocado a maternidade por uma carreira. Dizendo, não, eu não posso ter filhos, porque ter filhos é algo que vai atrapalhar a minha carreira, então eu não posso ter filhos. E ela então decide não ter filhos nesse sentido. Eu acho bacana, muito legal o que John Frame fala sobre isso, Ele diz assim, olha, nosso objetivo em honrar as mulheres não deve ser de libertá-las da casa, esposa e mãe, para cumprirem tarefas supostamente mais importantes. Olha o que ele vai dizer, pelo contrário, devemos honrá-las ao honrar a tarefa tremendamente importante que Deus deu especialmente a elas. O que John Frame está falando? Ele está dizendo, ao invés de nós desvalorizarmos a maternidade, dizendo, olha, isso é ruim, ele está dizendo, valorize a maternidade porque foi para isso que Deus criou as mulheres. Deem valor às mães, ele está dizendo. Deem valor à boa esposa. Deem valor à boa dona de casa, exaltem o trabalho delas, Exatamente porque Deus as criou primeiramente para isso. Ser mãe, ser dona de casa, não é algo que deve ser desvalorizado no que diz respeito, por exemplo, à comparação de um marido que sai todos os dias para trabalhar. Ela deve ser tão valorizada como aquele marido que passa 8 horas por dia no serviço, trabalhando, às vezes tem que se deslocar para um lugar longe, às vezes aguentar perturbação do chefe. Quando ele retorna para casa, ele também precisa compreender que a sua esposa passou durante todo aquele dia, então, trabalhando. Isso, então, deveria ser algo extremamente valorizado. Nós vamos perceber, então, que mesmo quando a gente fala na nova aliança, nós vamos ver, então, que o papel do homem e da mulher na família são preservados e são reafirmados. Basta você ler lá Efésios capítulo 5. Você vai ver que Paulo ele vai dizer isso. Que nós devemos nos submeter a Cristo. Ele vai dizer, as mulheres ao seu próprio marido. O marido, cabeça da esposa. A mulher, então, deve sujeitar-se ao seu marido. O marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E lá no final, se eu não me engano, no verso 33, ele vai dizer, porque foi assim que Deus criou. Ele vai se referir à criação. Ele vai dizer, olha, antes da criação foi assim que Deus fez. Deus criou homem e mulher. Então alguém pode dizer assim, não, pastor, mas depois da queda mudou. Paulo está dizendo, não.
Agora, na nova criação, Efésios fala sobre isso, né? Nessa nova criação, Deus está restabelecendo tudo de novo. Então, o homem e a mulher cristão entendem esse papel e se submetem primeiramente a Cristo, e obviamente cada um então entende o seu papel dentro dessa questão do lar, né? A esposa então submissa ao marido, e o marido então ama a sua esposa, ok? Vamos lá caminhar mais um pouquinho. Eu quero dar uma olhadinha com os irmãos nesse texto aí de 1 Pedro, capítulo 3, o verso de número 7. Os irmãos puderem abrir aí, por favor. Deixa eu correr aqui, senão a gente não consegue finalizar. Então veja aí, o capítulo 3, o verso de número 7 diz assim: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, que é a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então eu queria só chamar algumas questões importantes aqui aos irmãos. A gente não vai ter muito tempo para falar sobre esse texto, mas a primeira coisa então que eu quero chamar a sua atenção é para essa palavra que aparece aí, né? Igualmente, ou do mesmo modo, como aparece aí na NVI, ou da mesma forma. Então, se você voltar um pouquinho aí mais adiante, né, no capítulo 3, ainda no verso 1, Paulo então se dirige às mulheres, né, falando então da submissão dela aos seus maridos. Deixa eu só abrir aqui o texto, para que eu não me perca também aqui. Eu estou meio perdido aqui, irmãos, mas já eu acho, viu? Aqui, ok. Então veja aí no capítulo 1, ele começa falando exatamente aí. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Aqui então no verso 7, Paulo usa a mesma palavra, ele vai dizer, vós maridos igualmente, né? Ou da mesma forma. Então veja aqui a determinação ou o dever que Paulo aponta para as mulheres serem submissas aos seus maridos, não deve, por causa disso, levar aos maridos, né, aquele conceito de ser um marido arbitrário, aquele marido dominador. Por isso Paulo vai dizer, vós maridos igualmente vivei a vida comum do lar. E a gente vai chegar lá, vai entender um pouquinho a respeito disso. Então percebam que o apóstolo Paulo, na mesma medida que ele fala aos homens, ou melhor, na mesma medida que ele fala às mulheres, ele também se dirige aos homens. Então veja que, se a gente voltar lá em Efésios capítulo 5, a mesma consideração que ele faz com respeito às mulheres, né, quando ele diz que as mulheres devem ser submissas, ele vai no mesmo chicote, né, com a mesma paulada, ele vai lá e também fala aos homens. Então veja que para Paulo, diferentemente do que alguns o conceituam como sendo alguém machista, na verdade ele dá em um e ele dá em outro. Ele diz, mulher submissa, marido que ama. Aqui ele está dizendo, mulher submissa, marido deve viver a vida comum no lar. Ele não simplesmente diz, vocês, mulher, têm que fazer isso. Por quê? Porque é a gente que manda. Ele diz, você deve fazer isso, mas o marido também deve fazer e cumprir o seu papel. Então veja que ele menciona isso, vivei a vida comum do lar com discernimento. Então é importante, né, essa palavra, essa expressão que é dita aí, vivei a vida comum no lar, ela tem o sentido de que o homem deve viver debaixo do mesmo teto. Mas não é só o sentido de morar na mesma casa, mas é o sentido de que precisa ter da parte do homem o que alguns tradutores colocam como associação doméstica. Ou seja, o marido que vive debaixo da mesma casa da mulher, ele deve viver as mesmas coisas dentro da casa. Então, se algo é pesaroso para a mulher, no que diz respeito aos cuidados com a casa, isso também, o marido está lá, ele tem que também observar isso daí. A mesma louça que suja para a mulher é a mesma louça que suja para o marido.
O mesmo banheiro que o marido usa é o mesmo banheiro que a mulher usa também. A mesma água, a mesma luz, o mesmo convívio doméstico, o convívio doméstico, melhor dizendo, é igual. É isso que Paulo está dizendo. Então, viver a vida comum do lar é dizer para os maridos, vocês estão debaixo da mesma casa. Se o teto cair na cabeça de um, cai na cabeça do outro também. Entende? Isso é viver a vida comum no lar. Né? E os homens sabem do que eu estou dizendo, né? Porque às vezes nós homens, nós chegamos dentro de casa, mas a nossa cabeça não está lá, a gente está voando, viajando em outro espaço. A gente pensa que a casa é algo só da mulher, mas Paulo está dizendo, a vida comum no lar não é isso. Vida comum no lar é, estão debaixo do mesmo convívio. Vocês estão debaixo da mesma perspectiva dentro do lar. Mas ele continua, né? Ele vai dizer então exatamente isso, né? De que nós devemos viver com discernimento. Isso quer dizer então que os maridos devem considerar as necessidades espirituais, emocionais e também físicas das suas esposas. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais adiante, quando Paulo vai mencionar, né? Veja então que este marido, ele precisa ter honra pela sua esposa. Ele diz aí, tendo consideração. Essa palavra poderia ser no sentido assim, você precisa avaliar o preço. Você precisa ver o preço pelo qual a sua esposa então paga para que a casa esteja daquela maneira, para que a vida comunitária esteja daquela forma. Você precisa ter consideração pela sua esposa. Você precisa honrá-la. Você precisa, então, de uma certa maneira, né, perceber, então, essa reverência que você deve ter por ela. O cuidado, então, que você deve ter pela sua esposa. Então, veja, novamente aqui, voltando um pouquinho. Paulo está falando sobre a submissão da mulher, mas ele não deixa o homem do lado de fora. Ele está dizendo, você, homem, precisa então considerar a sua esposa. E ele então caminha um pouco mais adiante. Ele diz, por que você deve fazer isso? Porque a mulher é a parte mais frágil. O sentido aqui, irmãos, é de que a mulher é o vaso mais frágil. O sentido aqui é de que, né, tem uma tradução que faz uma comparação muito interessante. Ele diz que a mulher é um instrumento, né? Ela é o utensílio mais fraco. Né? Ele está dizendo que o homem é um utensílio também, mas ele está dizendo que a mulher é o utensílio mais frágil, mais fraco, mais sensível. Então, notem aqui novamente, irmãos, que o apóstolo Paulo vai mencionar aquilo que Gênesis 1:2 diz para nós. Homem e mulher não foram criados iguais. A mulher é diferente. No caso aqui, Paulo dizendo que ela é mais sensível, ela é mais frágil. Ela é mais fraca. E isso não tem a ver com nenhum demérito com relação à mulher, mas tem a ver com a própria constituição dela. Então, nós homens sabemos que muitas vezes para nós, certos assuntos, certas coisas, para nós não faz muita diferença. Mas para a mulher é algo extremamente doloroso, difícil de lidar. A mulher, ela tem mais dificuldades em certas questões que o homem que talvez pense, isso para mim não faz diferença nenhuma. Né? A gente resolve aqui, resolve ali, amanheceu, já está tudo diferente, né? Já está tudo tranquilo. Para a mulher é completamente diferente. Mas isso não é um demérito, mas diz respeito à própria constituição, à própria maneira como Deus criou as mulheres. E é isso, então, que Paulo está chamando aqui a consideração. E no que diz respeito, então, à vida comum no lar, Paulo está chamando a atenção aqui para nós, irmãos, prestem atenção, para que nós possamos, então, ajudar as nossas esposas no que diz respeito ao lar. Para que isso, então, não seja um peso, não seja um fardo, não seja algo cansativo para ela, não seja algo que vai trazer mais pesar para a sua vida. E se a gente colocar isso dentro da nossa cultura, se a gente atualizar alguns aspectos da nossa cultura, hoje a mulher muitas vezes não cuida só da casa, ela trabalha fora. Ela tem outros afazeres fora do lar. E quando ela vai para dentro de casa, ela então ainda tem que lidar com toda aquela situação da casa. E Paulo então está dizendo e está nos instruindo que a gente deve estar sensível a isso. E perceber que nossas esposas, né, elas são mais frágeis, mais fracas, né? Não sei se a palavra fraca está boa, né? Mas é no sentido de que elas são mais frágeis nesse sentido, né? Elas são mais sensíveis, né? Então nós precisamos ter essa observação, né, da mulher como sendo alguém mais frágil. E veja, não é só no sentido emocional ou espiritual.
também no sentido físico. De que ela não pode, muitas vezes, dar conta de tudo como nós, muitas vezes, homens, damos conta. E nós precisamos, então, estar sensíveis a isso. Então, é isso que Paulo vai dizer. Quando o homem aprende a viver isso positivamente, a mulher como utensílio mais frágil, mais feminino, torna-se para ele um vasto campo de descoberta, que ele busca, então, compreender e ele busca, então, dar o seu amor nesse sentido. Então, veja que o apóstolo Paulo ainda vai dizer, mais um pouquinho adiante, tratai-as com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Novamente aqui o apóstolo Paulo, embora ele esteja falando das diferenças, o que ele volta a fazer? Ele coloca os dois em pé de igualdade. Ele está dizendo, vocês são herdeiros da mesma graça, você, homem e mulher. Mas ele acabou de falar sobre as diferenças. De que a mulher é um vaso mais frágil, é um utensílio mais frágil. Mas, novamente, ele coloca novamente esses dois no mesmo patamar, dizendo, vocês são herdeiros da mesma graça. Isso não te relembra Gênesis? Criados à imagem e semelhança de Deus, mas distintos, diferentes. Isso não tem nada a ver, irmãos, volto a repetir, isso não tem nada a ver com demérito do sexo. Não tem a ver em dizer que o homem é melhor do que a mulher. Não tem a ver em dizer que a mulher é pior do que o homem, ou que a mulher é melhor do que o homem. Tem a ver com a distinção que Deus fez em cada sexo, homem e mulher. Foi assim que Deus nos criou. Distintos, diferentes nesse sentido. E aí Paulo vai dizer um pouquinho mais adiante, né? Ele vai dizer então que o homem, então, deve se atentar para isso, ele vai dizer, para que não se interrompam as vossas orações. Então, quando um marido não vive com a mulher de acordo com as Escrituras e não a respeita, ele descobre que não é capaz de orar com ela. Assim também, quando a esposa se recusa a aceitar a autoridade do marido, ela se vê impossibilitada de orar com seu esposo. Deus não aceita as orações que o marido e a mulher oferecem num ambiente de luta, de briga e discórdia. Ele quer que se reconciliem para que possam orar juntos em paz e harmonia e assim gozar das incontáveis bênçãos divinas. Então percebe que o apóstolo Paulo menciona aqui que a vida do lar não é algo comum. É algo que diz respeito também à nossa vida espiritual. O marido que briga com a esposa que briga com o marido e há ali então um conflito, Paulo vai dizer, você não pode orar. Você pode até orar, mas Deus não vai ouvir sua oração. Não vai orar. Não vai acontecer. Né? Então a mulher quando está com raiva e pede para o marido morrer, Deus não vai atender essa oração. Reconcilie primeiro e peça. Reconcilie primeiro e peça, né? O marido que pede para a mulher morrer quando está com raiva, Deus não ouve essa oração. Tem que reconciliar primeiro. Brincadeira, viu, irmãos? Mas o que Paulo está dizendo aqui é isso. Paulo está dizendo, olha, Deus não ouve a oração de vocês por causa dessa situação. Eu queria então aqui citar o que Calvino comenta, né, a respeito disso. Ele vai dizer, quando consideramos que somos membros do mesmo corpo, aprendemos a suportar uns aos outros e mutuamente descobrir nossas fragilidades. É justamente isso que Paulo quer dizer quando afirma que os membros mais fracos se dá maior honra. Também porque somos mais cuidadosos em protegê-los de desonra. Então Pedro, não sem razão, ordena que as mulheres sejam bem tratadas e que sejam honradas com um tratamento humano por serem frágeis. Olha que bonito isso, né? O que Pedro e o que Calvino está reafirmando ali é isso. Exatamente porque a mulher é mais frágil, o marido deve ter mais cuidado com ela. Não é assim quando a gente faz mudança? Quem é que carrega vidro de qualquer jeito? O que a gente faz? Coloca numa caixa, embrulha, escreve frágil, né? Às vezes a gente nem deixa ir no caminhão da mudança, né? A gente fala, não, pode deixar que eu levo no meu carro, ou eu vou fretar aqui um veículo aqui separado das caixas, mas fogão,
cama, essas coisas que são mais pesadas, né? A gente põe lá, não tem problema se der uma arranhadinha, a gente se vira com isso. Mas as coisas mais frágeis, a gente cuida mais, a gente honra mais, a gente coloca em caixas especiais. É isso que Calvino está dizendo, é isso que Pedro está dizendo. As mulheres, por serem mais frágeis, elas devem ser melhor honradas, melhor cuidadas. No caso aqui do contexto da família, devem ser melhor cuidadas pelos seus maridos e não desprezadas, né? É isso então que está sendo mencionadas para nós. Então essas verdades, né? Eu esqueci do S ali, não foi erro de português não, viu gente? Então essas verdades têm implicações não apenas aos maridos, mas também às esposas e mulheres de modo geral. Enquanto a sociedade busca masculinizar as mulheres e empoderá-las, a Bíblia exalta e preserva a sua fragilidade, visto que esta vem da própria constituição divina da mulher. Então, o que eu estou querendo dizer ali? A nossa cultura está dizendo, você mulher tem que ser forte, você tem que ir lá, você tem que pegar as coisas no braço, você tem que... A Bíblia diz, não, ser frágil é bom. Deus criou vocês assim. Essa foi a constituição que Deus fez de vocês. Vocês lutando nesse sentido, vocês estão lutando contra o próprio Deus. Quando vocês querem ser algo que Deus não criou para que vocês fossem, vocês estão indo contra a própria criação de Deus, o próprio jeito que Deus criou vocês. Então, mulheres, ser frágil não é algo ruim, mas é algo pelo qual nós devemos preservar e exaltar, porque foi Deus que criou vocês desta maneira. Homens devem preservar as mulheres nesse sentido também, exatamente porque Deus as criou dessa maneira. Os maridos não devem serem desatentos a isso, eles não devem pisar nas mulheres por causa disso, não devem desvalorizar as suas esposas porque elas são mais frágeis. Pelo contrário, devem protegê-las ainda mais, exatamente porque elas são o utensílio mais frágil. A gente então pode partir aqui para a finalização. John Frame, novamente, eu vou usar aqui as palavras dele. Eu vou pedir para os irmãos lerem para mim, por favor, o que John Frame fala a respeito disso. Leiam lá. Deus... Isso. Então, dito isso, a gente pode partir aqui para algumas rápidas conclusões. Então, primeiramente, então, eu queria afirmar que homem e mulher possuem papéis distintos dentro da família. Então, homens e mulheres possuem papéis distintos dentro da família. Novamente, não tem nada a ver com dignidade, não tem nada a ver com o valor de cada um deles. Eles possuem valores iguais, eles são imagem e semelhança de Deus, mas os papéis são distintos. Isso não significa que um é melhor do que o outro, mas que são importantes e complementares. Além disso, então, o homem deve atentar para o seu papel como líder de sua casa, tal como a mulher ao seu papel de auxiliadora idônea. Irmãos, muitas vezes o casamento tem problema exatamente por causa disso. Não é problema financeiro, não é nada disso. Às vezes o marido, a esposa, eles estão muito bem empregados, eles têm recursos financeiros, eles têm férias, eles conseguem desfrutar de uma vida financeira tranquila, os filhos, uma beleza, maravilhosos, mas às vezes o papel aqui eles não conseguem encontrar-se dentro desse papel. O marido não é líder, a esposa quer liderar, a mulher não quer se submeter ao marido, e aí as confusões começam nisso aqui. Né? Porque eles não conseguem perceber o papel que cada um deles tem dentro da família. Além disso, então, nós precisamos então resgatar a beleza da maternidade. Veja que isso é contrário à nossa cultura, né? A nossa cultura diz ser mãe é péssimo.
Não vai por esse caminho não, né? As moças mais jovens aí sabem do que eu estou falando, né? Não casa não, que você vai ter filho e aí você não vai prestar. Seu corpo vai deteriorar, menino dá trabalho, você vai gastar aí uns 5, 6 anos da sua vida que você vai praticamente parar a sua vida inteira até o menino criar uma certa independência. Então, ser mãe é furada, é isso que a cultura diz. Mas nós, crentes, precisamos exaltar a maternidade. Nós precisamos reafirmar que é por meio das mães que Deus cumpre os seus propósitos. Fazendo como? Dando descendência e perpetuando os seus propósitos redentivos na humanidade. Então nós precisamos, ser uma igreja que discipula e treina pessoas dentro de uma perspectiva de famílias, onde pais, mães e filhos estão engajados de modo justo, eu vou explicar o que é justo, nas atividades e desafios da igreja. Então, o que eu estou querendo dizer aqui no final? Não é só sobre educar filhos na igreja, mas é como ser maridos e como ser esposa. É como ajudar os mais jovens a terem as suas famílias. É homens mais velhos ajudando os jovens a encontrar uma esposa. É mulheres mais idosas, mais experientes, ajudar moças mais jovens também a encontrarem seus esposos. Uma vez que esses jovens estão casados, para que eles possam ter um casal mais experientes, para que eles possam então dar início à sua vida, à sua jornada dentro do casamento. São mulheres que já são mães, algumas delas já são avós, que podem ajudar aquela jovem moça que acabou de ter um filho na igreja, a ajudá-la então nos cuidados do seu pequeno, do seu filho. São mulheres que podem aconselhar jovens mais novas, de como elas devem lidar com as suas paixões e com os seus sentimentos. São nós, homens mais velhos, que podem ajudar meninos mais jovens a dirigirem a sua vida. São pais que ajudam os seus filhos a caminhar com Deus, que não transferem para a igreja a sua responsabilidade, não jogam nas costas das professoras, das responsáveis pelo departamento infantil, ou não jogam nas costas do pastor, não é? Dizendo, pastor, está aqui meu filho, você tem que discipular meu filho. Quando, na verdade, o papel inicial é do pai. O pai deve pegar o seu filho e discipulá-lo, treiná-lo, educá-lo na fé cristã, mostrar para ele o caminho da salvação. Irmãos, não existe essa história, como muitas vezes nós ouvimos, pastor, eu vou deixar meu filho decidir o que ele vai querer ser quando ele crescer. Se ele vai querer ser membro da igreja ou não. Isso é terrível, irmãos. Terrível. Quando pais chegam para mim dizendo, não, pastor, quando ele for grande, ele decide para que caminho que ele vai caminhar. Aí ela sabe quando é que ela vai querer, e aí ela faz a profissão de fé se ela quiser, ou se ele quiser, ele faz a profissão de fé. Isso é terrível, irmãos. Pesa sobre nós, eu falei sobre isso nas aulas passadas, pesa sobre nós, pais, como superiores, educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós seremos cobrados se percebermos os nossos filhos se desviando da fé e não fizermos absolutamente nada. Se nos mantivermos calados, se nos mantivermos quietos, quando nós percebemos que os nossos filhos estão andando por caminhos que não são o caminho de Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, que é obrigação sua que o seu filho vire crente quando ele crescer. Não estou dizendo isso. Isso quem sabe é Deus. Mas é nossa obrigação como pai, como mãe, perceber se os nossos filhos, de fato, estão caminhando dentro da fé cristã. Se eles gastam mais tempo no computador do que lendo a Bíblia. Se eles estão, pelo menos, lendo a Bíblia. Se eles estão orando. Se nós oramos por eles. Se nós conversamos com os nossos filhos sobre a fé cristã. Se nós percebemos os caminhos perigosos que os nossos filhos estão se desviando. É nossa responsabilidade, como pais, como mães, educar os nossos filhos. Nós muitas vezes estamos preocupados, não é, Luiz? Luiz é missionário, sabe o que eu estou dizendo. E eu não estou menosprezando o trabalho missionário, viu, Luiz? Mas o Luiz trabalha como missionário e nós muitas vezes estamos preocupados em alcançar o mundo, os confins da terra. Mas nossos filhos estão se perdendo dentro da nossa casa. A gente não sabe nem onde é que o nosso filho vai. A gente não sabe nem para onde é com quem que ele anda. A gente nem sabe quem é
as pessoas que os nossos filhos estão se relacionando. E nós muitas vezes estamos preocupados com a salvação dos perdidos no mundo afora, mas os nossos filhos, dentro da nossa casa, eles estão se perdendo. Então nós precisamos de famílias, irmãos, que sejam de fato famílias discipuladoras. Nós temos 3 minutinhos aí para perguntas. Alguém vai dizer assim, pastor, acho que você fez isso de propósito. Dona Ivane ali, Walson e Ana Angélica. Acho que 3 perguntas, 1 minuto para cada uma. Não entendi. Não, o que a senhora quiser, fica à vontade. Sim. Aham. Aham. Sim. Uhum. Isso, eu vou falar um pouquinho sobre isso na semana que vem, né? É baseado nisso, por exemplo, que Paulo vai instruir a respeito, então, do fato de que as mulheres não podem ensinar na igreja, né? Ele vai mencionar sobre isso. Eu espero que eu consiga dar essa aula semana que vem. Walson. Sim.
Aham. A gente tem que perceber que muitas coisas que a gente mencionou aqui, né, é algo antes da queda, ou pelo menos é algo que a gente precisa retornar depois da nossa conversão, né? Quando Paulo, por exemplo, ensina lá em Efésios, né? Certamente a gente tem a questão do pecado, né, que complica toda essa relação. Então o homem muitas vezes deixa de ser o líder, né, por causa da sua natureza pecaminosa, então ele quer fugir das suas responsabilidades. A mulher, por sua vez, por causa da sua natureza pecaminosa, ela quer assumir a liderança, né? Porque percebe exatamente isso, né? Que o marido às vezes não é o líder, então ela pensa, eu preciso me proteger, eu preciso me guardar, eu preciso tomar a frente, porque senão esse cara não vai fazer absolutamente nada, né? Você tem outros problemas, né? Por causa do pecado, você vê muitas vezes que o marido quer oprimir a esposa, exatamente porque ela é mais frágil, né? Ele sabe disso, que ela é mais frágil emocionalmente, fisicamente também, né? Na maioria dos casos, o marido é mais forte, inclusive fisicamente. Então, eu parto do princípio, né, de que a gente primeiro precisa se submeter a Cristo. É isso que Paulo vai dizer lá. A gente se sujeita a Cristo, ou seja, a gente precisa se arrepender disso tudo, entregar a nossa natureza pecaminosa ao Senhor, mortificar a nossa carne, né, dizer, Senhor, eu não quero viver isso, né, eu não quero ser um marido opressor, não quero ser um marido indiferente à minha casa, eu não quero sobrecarregar a minha esposa, não quero maltratá-la, né, no sentido físico, mental ou espiritual. Eu quero de fato ser o supridor, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Então é sujeição a Cristo. Por isso que Paulo coloca lá no verso 21, né, eu até mencionei aqui numa ocasião, que a sociedade bíblica fez um desfavor para nós nesse sentido, né? Ela separou o verso 21 do 22. Na verdade, o verso 21 ele está embaixo do título lá, né? Então, o verso 21, o verso 22, ele é consequência direta do verso 21. Então, Paulo diz, sujeitai-vos a Cristo uns aos outros. Aí ele vai dizer, né? As mulheres ao seu marido, e o marido se sujeita a Cristo amando a sua esposa. Então, muitas vezes, Watson, os nossos conflitos conjugais ou nossos conflitos familiares, no final das contas, ele é a nossa não sujeição a Cristo. Então, quando o marido não ama a esposa, ele não só maltrata a esposa ou só descumpre o seu papel como marido, mas ele descumpre o seu papel como um crente, ou seja, ele sai da sujeição de Cristo. Quando a mulher não entende, não se submete à autoridade do seu marido, ela não está só desobedecendo ou ela está afrontando a autoridade do seu marido. Ela está afrontando a própria sujeição, ela sai debaixo da sujeição de Cristo. Então ela não tá se sujeitando e se mortificando. Ela está se exaltando e está dizendo, eu preciso resolver esse negócio. Então é uma questão da luta que a gente tem entre a carne e o espírito, né? Quando um pai não disciplina o seu filho, ele não está se sujeitando a Cristo, porque educar filho dá trabalho. Então o camarada pensa, gente, eu não vou me desgastar com esse camarada. O que é não se desgastar com esse camarada ou com essa moça? É a gente nutrir a nossa carne, gente. Quando você não ora, você diz assim, eu estou com preguiça de orar. Você está nutrindo a sua carne. Quando o filho não obedece o pai, ele está nutrindo a carne dele, ele está dando vazão à sua carne, né? Os seus desejos pecaminosos. Então é sempre essa sujeição, né? Eu até falei sobre isso no nosso último encontro de casais. Ser casado é ser discípulo de Cristo, porque o casamento mostra exatamente isso. Porque o casamento, a vida familiar, ela não tem lugar para eu. É nosso, nossa casa, nosso dinheiro, nossos filhos, nossa televisão, nossa cama, nosso carro, nosso cachorro, é nosso. Nossas alegrias, nossas tristezas, né? Nossa comida, nossa geladeira. Então, tudo que está na geladeira não é meu, é nosso. Então, tem que perceber lá, né?
Lá em casa a gente às vezes faz uns testes, né? E fura, né? A gente compra um biscoito para cada um, mas às vezes eu não encontro meu biscoito, né? Alguém chegou antes de mim, né? Não era nosso, né? Alguém chegou no meu lugar, né? Alguém chegou à minha frente. Então, qual é o problema da vida familiar, Walson? E qual é o nosso problema? Muitas vezes na igreja. É porque nós substituímos aquilo que é nosso por aquilo que é meu. Então a gente fala, esse é meu carro, minha casa, esse é minha geladeira, minhas coisas, e a gente tenta fazer essa separação. Então são os meus desejos que precisam ser supridos. Aí seja homem ou mulher, seja os filhos, seja o pai, seja a mãe. Então pode perceber que muitas vezes os nossos conflitos, no fundo, é uma exaltação do eu. Né? Eu quero, eu não vou fazer. Né? Então, quando o pai dá uma ordem para o filho, ele fala, não vou fazer. Né? Ou quando o marido não quer ajudar a esposa, geralmente é isso. Né? Não vou fazer, não vou ajudar. Isso não é minha responsabilidade, mas é nosso. Né? Nós estamos debaixo do mesmo teto. O que acontece dentro dessa casa aqui atinge todo mundo. Né? Então, é nosso. Então, a gente precisa ter essa compreensão de que nós precisamos, primeiramente, nos sujeitar a Cristo. E aí, certamente, as outras coisas se tornam mais, vamos dizer assim, mais fáceis. Mas sujeitar-se a Cristo é difícil. Porque sujeitar-se a Cristo implica em mortificar a nossa carne. É isso. O discipulado é isso, é nós morrermos para nós mesmos. E isso, às vezes, não é agradável para nós. É isso que marca o nosso discipulado, né? É nós morrermos para nós mesmos. Ana Angélica, tem ordem aqui. Ana Angélica, tem o Ariston, depois o presbítero Pedro. Tá. Uhum. Aham. Aham. Ok. Ok. Então vamos reconsiderar aqui e esclarecer melhor. Quando eu digo essas questões, eu não estou dizendo que a gente faz isso e exatamente tentando passar essa imagem fantasiosa da maternidade. Certamente você tem razão em explicar para as mulheres mais novas os desafios, né, que a maternidade coloca. Né? Certamente quem é mãe aqui sabe, né, muito mais do que o marido, dos desafios de você carregar um bebezinho durante 9 meses e depois disso ainda sofrer, vamos dizer assim, né, passar por todas as dificuldades da maternidade, especialmente ali nos primeiros anos, né, que certamente a sobrecarga recai muito mais sobre a mulher, né, a questão da amamentação, dos cuidados iniciais da criança, certamente isso recai muito mais sobre a mulher. Não é que eu estou desincentivando a gente compartilhar essas experiências com as mais novas, mas de fato a gente precisa tomar cuidado para que isso não torne exatamente um motivo para que elas não tenham filhos. Então é algo que a gente precisa considerar, né? A gente precisa, obviamente, ser bem, às vezes até realista nessas questões, né? De falar dos desafios, mas sem perder de vista de que a maternidade é uma bênção de Deus, a despeito, né, de todos os sacrifícios que, especialmente, mais a mulher faz
no que diz respeito à criação dos filhos. Tá? Só uma consideração aí. Presbítero, Ariston. Sim. Aham. Ah. Aham. Não, não retira dela não. Paulo inclusive vai dizer isso mais adiante, né? Ele vai dizer que Eva foi enganada. Agora eu tenho um conceito sobre isso e eu tenho alguns adeptos dessa minha teoria. Não estou sozinho nisso. Então, se você quiser jogar pedra em mim, deixa eu chamar o resto aqui para você jogar de uma vez só. Mas o que acontece? Eu não penso que Adão estava longe, de repente, em outro canto do jardim, enquanto Eva estava lá sozinha com a serpente, né? Com o diabo lá. Ele não estava lá sozinho. O texto lá em hebraico, né? Ele dá uma percepção de que Adão ele ouviu aquela conversa toda. Então, quando diz lá, né, que Eva tomou o fruto e deu ao seu marido, o deu é aqui, ó. Ela pegou aqui e deu para ele aqui. Ela não saiu andando, sei lá, 20 metros, 30 metros. Vamos tentar usar aqui vamos tentar usar a nossa linguagem aqui. Ela não estava no jardim enquanto ele estava na cozinha fazendo lá um frango, sei lá, um grelhado, alguma coisa, né? Fazendo um frango lá, sei lá, algum bicho lá da espécie que ele estava cozinhando, e Eva chegou com a novidade, olha, eu comi um fruto aqui, eu quero te dar. Não, ele estava do lado, então ela tomou o fruto e deu ao seu marido. Então, ele ouviu aquela conversa toda. Tem um livro que, inclusive, foi escrito sobre isso, né? É, isso, mas é porque, eu penso, Ariston, que o pecado de Adão foi exatamente aquilo que a Ivânia mencionou, que eu concordo com ela nesse sentido, de que ele não protegeu o jardim. Então, a proteção do jardim era isso. Ele ouviu aquela conversa e ele não interrompeu aquela conversa. Então, ele ouviu todo aquele papo, né? E ele deveria ter interrompido e dito, opa, peraí, não é isso aí, peraí, foi eu que ouvi esse negócio e vamos aqui interromper essa conversa aqui, vamos dar isso aqui por encerrado, né? Mas ele ouviu tudo aquilo, né? Inclusive tem um livro, né? Eu sei que o autor, tem muita gente que não gosta do autor, né? Que é o Larry Crabb, né? Tem gente que não gosta muito dele, né? Eu sei que tem diversas reservas sobre o Larry Crabb, mas ele tem um livro inteiro escrito só sobre isso, O Silêncio de Adão, é o nome do livro. Ou seja, na perspectiva dele e de outros autores que eu já li também, na verdade, Adão se calou, ele ficou quieto. Como muitas vezes nós, os maridos, fazemos, ficamos calados. A gente está vendo o negócio e a gente simplesmente se cala. A gente não fala. Né? A gente pensa assim, não, deixa ver onde é que isso vai dar. Então, Adão ficou nessa expectativa, né? De vamos ver o que é que isso aí vai dar. E deu no que deu. Né? Então, depois você vê exatamente isso, né? Na própria descrição que vai ser feita ali nas maldições, novamente Deus reafirma uma coisa e outra. Né? O homem é o líder, ele precisa de fato estar à frente, ele não pode deixar a sua família simplesmente se desembocar lá na perdição e ele ficar calado. Ele não pode fazer isso. Né? Ou ele não pode transferir essa autoridade para a mulher, dizer, não, você lidera e faz do jeito que você quer.
né? Ali fica bem claro para nós que essa direção, essa autoridade, essa cabeça, ela é do homem. Ainda que o homem possa hoje, né, de repente, compartilhar com a sua esposa coisas que ela tem mais habilidade, né, dentro da convivência, cada marido e cada esposa sabe do que eu estou falando, mas sempre o marido precisa estar à frente dessa empreitada, tá? Sim. É. Uhum. Sim, mas eu penso. Aham. Sim, mas eu. Mas, ah, mas, ah. Gente, ó, irmãos, Lucas, acho que. Irmãos, o Orson vai ficar esperando aqui depois da escola dominical. Se os irmãos quiserem conversar com ele, quiserem fazer fila, eu sugiro que a fila seja por ordem alfabética. Mas veja o seguinte, ó, só para a gente fechar aqui, eu vou passar para o presbítero Pedro. Mas veja o seguinte, por que Eva foi enganada? Porque ela não sabia, ela não recebeu, é isso que a gente não percebe. Ela não recebeu essa orientação, essa determinação, ela não recebeu esse mandamento de Deus diretamente. Se você voltar um pouquinho no capítulo 2, quem recebe essa ordem é Adão. Adão recebeu essa ordem, Eva não recebeu. Possivelmente Adão falou com ela, ó, tem uma árvore aí que você não pode comer e tal, explicou lá para ela como é que ele passou, eu não sei. Mas ela não recebeu essa ordem direta de Deus. Quem recebeu foi Adão, né? Ainda que o Olson diga ele não cairia nessa história, o fato é, ele simplesmente não se posicionou. Deixa eu explicar algo interessante aqui para vocês não ficarem muito assustados. O juízo de Deus virá sobre quem mais conheceu a vontade de Deus. Quando a gente pensa, por exemplo, que eu não quero entrar em questões políticas, tá, irmãos? É só para dar um exemplo, Quando a gente pensa, por exemplo, no foro privilegiado, e a gente pensa assim, por que essa pessoa tem um foro privilegiado? Porque ela tem uma autoridade maior. Então a gente pensa assim, então ela tem um privilégio, quando na verdade isso deveria pesar muito mais sobre essa pessoa. Então quando você pensa, por exemplo, num juiz de direito que burla a lei e que faz algum tipo contra a lei, ele deveria ser muito mais punido do que aquele que não conhece a lei. Entende? Então o nosso conhecimento de Deus, preste atenção, ele recai sobre nós muito maior responsabilidade. Então, uma pessoa que ouve o Evangelho e abandona, ou diz, eu não quero o Evangelho, ela vai ser julgada com muito mais severidade do que aquele que nunca ouviu o Evangelho. Então, nesse sentido aí, que recai sobre Adão a maior responsabilidade, porque ele estava ali recebendo a ordem direta de Deus. Eva não recebeu essa ordem direta de Deus. Então, a gente pensando no papel, na função do homem, recai sobre ele maior responsabilidade, porque ele foi criado primeiro, ele foi criado diretamente de Deus. A Eva já teve um processo mediado que foi da própria costela de Adão. Então, recai sobre o homem, né, muito maior responsabilidade. Por isso que ele é posto como cabeça. Isso não é só uma posição de privilégio, não, irmãos. É uma posição de maior responsabilidade. Né? E às vezes nós não nos atentamos para isso. A gente acha que cabeça é a mesma coisa de achar que é chefe. Eu sou chefe da minha seção.
Beleza. É um privilégio, você vai ganhar mais por isso, mas e a responsabilidade? E se der um problema lá no setor? E se alguém desviar dinheiro lá na sua sessão? Vai recair sobre quem? Sobre você que é o chefe, né? Pensa na igreja, pensa nos presbíteros, né? A responsabilidade recai sobre quem está na liderança, né? Por que você acha que Satanás quer trazer escândalo sobre a vida dos pastores, sobre a vida dos líderes? Porque se um escândalo vier sobre a vida deles, o povo dispersa todo. A fé dos crentes começa a ser abalada. Então, reitero, né, só para a gente finalizar, recai sobre nós, homens, maior responsabilidade, porque Deus nos criou para esta responsabilidade, né? A responsabilidade tal que nós não podemos simplesmente dizer que agora é meio a meio, porque a cultura está dizendo que é meio a meio. Não, vamos dividir aqui tudo, né? Agora, a nossa cultura diz que a mulher também tem 50% da responsabilidade das coisas. Não, Deus requer de nós, homens. Requer de nós, então, os maridos, essa responsabilidade, tanto no lar quanto na igreja. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Presbítero Pedro, para a gente encerrar, senão o sino vai voar na minha cabeça, porque eu tenho maior responsabilidade. Tem plenária também. É tudo culpa dos homens. Ah. Irmãos, a fila pode ser dupla hoje, viu? O Walson e o presbítero Pedro.